Olá, meu nome é Lua Valentia e você está assistindo ao canal Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Nothing is true. Everything is permitted. Para saber mais a respeito de magia do caos, visite www.especula.com.br. Para saber mais a meu respeito, visite www.luavalentia.com. Hoje eu separei algumas perguntas que vocês me fizeram aqui na comunidade do YouTube e eu vou responder logo em seguida. Vitória Amarante, como você descobriu a magia e como começou a praticar? Eu descobri Magia do Caos com esse nome em 2009, quando eu tinha cerca de 18, 19 anos, e comecei a praticar por influência de um amigo meu chamado William, que hoje é mestre em psicologia, e ele me mostrou os livros, me mostrou todo o processo, e no começo eu estava levando como uma grande brincadeira, mas depois de alguns anos eu vi que realmente tudo estava dando muito certo, e eu comecei a levar mais a sério, até que em 2016 eu criei a Espécula. Amanda N diz: o que te levou a praticar magia? Então, foi a influência do meu querido amigo William Lucas, que quando eu morava no Rio de Janeiro, me mostrou sobre magia do caos. É óbvio que eu já tinha tido algum contato com algum tipo de magia antes, mas sem saber exatamente o que era, o que significava. Então, magia de fato, como eu pratico hoje, foi por conta do William Lucas. Tu teve experiências do tipo na infância, por exemplo, passar por eventos paranormais, ter sonhos lúcidos com frequência, projeções astrais, etc? Sim, então, quando eu digo que eu comecei a praticar magia em 2009, foi a magia que a gente conhece como magia do caos. Mas, obviamente, quando a gente é criança, a gente está muito mais aberto para experimentar as coisas. Como eu era cristã conservadora, minha família ficava muito preocupada comigo. Eu acho que eu falei muito sobre isso no podcast que eu fiz com Tommy Kelly, mas é em inglês, então eu vou repetir aqui o que eu disse lá. Eu tinha experiências de ver pessoas falecidas, pessoas que morreram, ou pessoas de outros âmbitos por aí, né? Sobrenatural. E daí a minha família ficou preocupada, me levou para psicólogo e tudo mais, e disseram que eu apenas tinha uma imaginação fértil. Só que essa imaginação fértil a gente sabe que na verdade é realmente um contato maior com o mundo espiritual. Então eu tinha esse contato bastante aberto. E sonhos lúcidos que você perguntou aqui? Sim, com frequência. Afinal, eu sou filha dos oneiros, então essa questão de dormir muito e sonhar bastante eu sempre tive durante toda a infância. Só que eu não sabia o que significava, aquilo na verdade me incomodava, porque o que acontece? Quando você não sabe banir as influências externas, você começa até a não conseguir controlar o seu dom, a não conseguir realmente mexer com aquilo. E aquilo acaba, de fato, te incomodando e pode levar a pessoa à loucura, inclusive. Por isso, houve um dia que eu rezei para minha deusa na época, Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, para que ela fechasse o meu corpo, assim que a gente chamava lá na época, para que eu não visse mais as pessoas mortas ou os outros seres de outros mundos. E assim ela fez, assim ela fechou o meu corpo e eu parei de ver. Ninguém do teu círculo era assim e tu mesma foi em busca? Não, como eu disse, foi o meu amigo William Lucas principalmente, e depois, como tudo vai se englobando, né, como tudo vai fazendo sentido, eu percebi que muitas pessoas ao meu redor praticavam bruxaria. Praticavam algum tipo de bruxaria, não necessariamente magia do caos. Além dos deuses gregos, tu tens interesse em explorar outros panteões e outros sistemas e outras tradições de magia? Sim, eu tenho, inclusive, magia aborígene. Eu estou estudando aos poucos. Eu descobri sobre a serpente arco-íris, então a gente vai lendo aos poucos, vai se identificando aos poucos. Eu gosto da magia nativa brasileira, apesar de não saber muito, eu não sou
uma pessoa, assim, eu não sou muito estudiosa da área, mas eu tenho muito interesse, sim, tenho interesse um pouco no panteão nórdico, e por aí vai. Tudo que cai nas minhas mãos para eu ler, eu vou ler. Só que não necessariamente eu vou praticar, não necessariamente eu vou realmente colocar aquilo na minha vida, no meu dia a dia, na minha prática. Mas eu tenho, sim, muito interesse em conhecer as culturas, a mitologia de diversas áreas do mundo. Especialmente a egípcia, tá? E a egípcia, realmente, eu incorporo mais a egípcia no meu dia a dia, na minha magia. Ok, Marcos Tatsumasa. Como saber se a criação de um servidor meu foi efetiva, se realmente está funcionando? Eu acho que essa pergunta é a seguinte: quando você realmente sentir que aquilo que você deseja está chegando para você. Quando você perceber que aquilo que você pediu está acontecendo para você. Então, assim, parece uma dúvida meio que óbvia, né? Como é que eu vou saber que está funcionando? Quando começar a funcionar. Essa seria a resposta mais simples para essa pergunta. Só que o que acontece é que por trás dessa pergunta existem outras que ele não colocou aqui. Como, por exemplo, existem pessoas que não têm clareza na intenção delas, elas não sabem o que pedir e como pedir. Elas têm, às vezes, intenções contraditórias, elas têm bloqueios de intenção. Então, por isso que eu fiz aquele vídeo lá para a Escola do Caos sobre intenção. Eu recomendo que você assista. Quando você tem clareza de intenção, você sabe exatamente o que você quer, você vai ver que o servidor está funcionando quando você conseguiu o que você quer. Só que se você não sabe, se não está claro para você, ou se você tem muito bloqueios, aí você vai começar a ter dúvida, certo? Então o correto não é ficar perguntando, será que deu certo? Será que deu certo? Não, o correto é você tentar diminuir essa ansiedade e parar de se preocupar, parar de pensar com aquilo. As pessoas dizem que a gente deve esquecer aquilo que a gente deseja. O que eu digo pra você não é sobre esquecer, porque aí você passa de uma paranoia para outra. Agora eu tenho que esquecer e aquilo se transforma numa paranoia também. Mas é não se preocupar com isso. Se você tem tudo anotado, se você tem o seu contrato feito de forma clara, se você fez o seu ritual, confie nisso. Espere um tempo e depois de alguns meses reveja o seu contrato. É por isso que o Dom Webb, inclusive, diz que a gente deve fazer anualmente uma revisão daquilo que a gente fez. Por isso que eu gosto de manter diários mágicos anuais. Por quê? Acabou o ano, eu vou e revejo tudo. Isso deu certo, isso não deu certo, e por aí vai. Assim a gente aperfeiçoa a nossa prática. Nicole Luize diz: bom dia, conheci o seu canal recentemente e estou amando. Que bom, fico muito feliz. Vamos lá. Em um vídeo você comentou que conseguiu muitas coisas com magia do caos desde 2009, inclusive morar na Austrália. Sim. Poderia comentar como você foi fazendo para atingir esse objetivo? Beijos. São muitos passos, né? A cada fase você tem que perguntar: onde eu estou agora? Qual é o meu próximo passo? O que eu posso fazer para conseguir esse próximo passo? De forma objetiva na vida real, na vida concreta e de forma magística. Então a magia, ela sempre vai auxiliar aquilo que você já tem na sua vida concreta. É o que eu sempre falo, não adianta sair por aí pedindo proteção e não se importando com a sua segurança, com a sua saúde, não se importando com nada, achando que só porque você rezou, ou fez um banimento, ou fez um selamento e tal, que você já tá protegida. Não é assim. Então, a cada fase da minha vida, eu fui experimentando com diversas ferramentas. E eu sempre usei muito magia do caos. Muito magia do caos. Então, sigilos, servidores, egrégoras, magias narrativas. Se eu tivesse que mudar de paradigma, a mudança de paradigma ela é importante para a adaptação, porque a gente precisa entender como a gente vai se adaptar a uma série de questões, a nossa nova realidade, como a gente vai se adaptar àquilo que a gente precisa para conseguir a nossa próxima meta.
Então foi assim que eu fui fazendo. E também, óbvio, quando você sabe manipular a situação ao seu redor, quando você sabe conseguir o que você quer, quando você conhece as pessoas corretas para chegar lá, tudo fica mais fácil. Então eu usei essas ferramentas. Às vezes, o que realmente me impedia de caminhar adiante é eu não saber o que eu queria. É eu não ter muito claro na minha mente qual que eu queria, qual que era a minha próxima meta. Então, assim, o que eu posso falar pra você, mesmo se você não souber ferramenta nenhuma de magia do caos, é escreva tudo, anote tudo. Se você não for boa de escrita, tente então fazer desenhos de tudo. Se você não for boa com desenhos, fale tudo, grave você falando o que está acontecendo na sua vida, quais são as ideias, as próximas ideias que você pode fazer para melhorar, para você sair, para você se adaptar. Por exemplo, um exemplo, todos nós estamos vivendo um grande problema agora, chamado pandemia, que é um assunto já batido, mas que está acontecendo diariamente e tende a piorar. Então temos que nos adaptar para essa nova realidade. O que a gente pode fazer em relação a isso? O que a gente pode mudar? Quais áreas que estão crescendo? Porque assim, sempre que tem algum problema, alguma área vai crescer. Alguém vai se dar bem com esse problema. Então, você vai ser a pessoa que vai ser a vítima ou vai ser a pessoa que vai procurar tirar o melhor de um problema? É muito fácil falar isso. É muito fácil. Difícil é conseguir chegar lá. Então foi isso. Eu fui estudando muito magia, eu fui melhorando as minhas técnicas, experimentando técnicas, colocando tudo no meu diário. Isso deu certo, isso não deu certo. Vendo aquilo que eu poderia melhorar até chegar onde eu cheguei. E agora eu tô no processo de ver qual que é a minha próxima meta, qual que é o meu próximo passo. E eu sei um pouco qual que é, só que eu ainda estou no processo de revisão, de procura, de busca mesmo sobre o que eu quero fazer. O Antônio pergunta: olá, Lua Valente, como podemos melhorar a efetividade de um sigilo? Grato. O sigilo, ele tem que ser... Não tem que ser. Toda vez que eu falo tem que ser, é por força de falar, né? Por força da fala, não exatamente tem que ser. Mas na minha concepção, ele deve ser aprazível. Ele deve ser bonito. Ele deve ser algo que você goste de olhar. Ou goste de escutar. Ou goste de fazer. Como uma dança, um mudra, né? Porque o sigilo também pode ser no movimento corporal, tá? Não precisa ser necessariamente um sigilo pictórico, não. Então, o que eu digo é, coloque leveza no seu sigilo, deixe o seu sigilo mais bonito, mais simples, que você olhe assim, que já te traz alguma coisa, que é bom de olhar, ou bom de escutar, ou bom de fazer o movimento, se você é do movimento, né? Porque podemos usar mais de um tipo de sigilo para ter alguma coisa, né? Um combo de sigilos diferentes, de tipos de sigilos diferentes. Então eu digo deixe o seu sigilo simples. Eu vejo muito sigilo mal feito, que tem uma aparência estranha, parece que tá tudo embolado, parece que é uma cama de rato, uma coisa meio estranha. Então eu falo assim, nossa, mas não é aprazível. Especialmente se você vai querer usar magia sexual, é um sigilo que não faz muito sentido. Então eu já vi muita gente fazer isso e pra mim a melhor forma de deixar um sigilo mais efetivo é a sua forma simples, a sua forma leve para cair no seu inconsciente e também você ter um objetivo, uma intenção, um intento o mais claro, o mais objetivo, o mais simples possível para que aquilo caia como realmente uma semente no seu inconsciente. O sigilo, ele é uma semente, correto? Como o Batatinhas fala no Mágica Visual. Então a semente, ela é simples. Uma vez que ela for brotando, aí sim ela vai se transformar numa bela flor, numa bela planta, numa bela árvore. Mas até lá, o melhor é que seja simples. A Lita Natureza pergunta: como foi sua adaptação em outro país? O que mais te surpreendeu e o que você não gostou? Então vamos lá. A adaptação ainda está em processo, porque viver em outro país, mesmo viver no Brasil, você está sempre realmente se adaptando ao que está acontecendo.
Novamente, preciso trazer que a gente está numa época muito delicada, diferente, inédita. Então, realmente, a cada dia, a gente precisa levantar a cabeça, partir para a luta e se adaptar novamente. Quando eu estava no Brasil, eu não me sentia muito brasileira. Mas quando eu vim para cá, sim, eu vi que eu sou muito brasileira, mais do que eu imaginava. E a minha adaptação no primeiro ano foi como uma montanha-russa. Tinha muitos altos e muitos baixos. O que mais me surpreendeu aqui positivamente foi a limpeza do local, o fato das pessoas serem muito polidas, muito educadas, o fato das estações aqui serem bem marcadas. Então eu fiquei apaixonada com o outono. O outono agora é a minha estação favorita. E na primavera, o cheiro das ruas, o cheiro das flores, caminhar pelas ruas é um prazer indescritível. Porque é como se você caminhasse mais ou menos dentro da melhor loja de perfumaria que eu já tinha visitado. E uma perfumaria aberta, com uma brisa muito boa. Eu adorei os locais aqui, são muito lindos, a arquitetura aqui, um pouco dos anos 20, com algo extremamente moderno. Então eu adorei morar aqui. O que mais me deixou assim um pouco confusa foi a língua, porque sim, é o inglês, mas é um inglês muito particular, que tem um sotaque muito particular, é difícil de entender às vezes, varia de região para região, então quanto mais pro countryside você for, mais você vai notar um sotaque mais pesado. E o vocabulário do inglês também é muito diferente, também é muito particular da Austrália. Então leva-se muito tempo para se acostumar ao novo vocabulário, ao novo tipo de inglês. E lembrando também que tem uma nova cultura, uma cultura pop. Porque quando a gente fala em cultura norte-americana ou até mesmo a cultura inglesa, a gente está mais familiarizado. Agora, qual que é a cultura australiana? Demorei um pouco para entender e ainda estou em processo de entender coisas básicas. Crianças assistem desenhos animados que eu nunca vi na vida, astros de TV que eu não sei quem são. Então, às vezes você tá conversando com alguém e você demora um pouco para entender o que a pessoa tá falando, não porque você não sabe a língua, mas é porque você não conhece o contexto australiano, que é bem diferente do norte-americano, do inglês e tudo mais. Então, você lê bastante, mas ainda assim tem sempre mais e mais e mais para saber. E outra coisa que eu sinto falta é da comida do Brasil. Eu não sinto falta do Brasil em si, para ser bem honesta com vocês. Eu sinto falta da comida e dos amigos, da família, das pessoas queridas do Brasil. Agora, assim, eu não me arrependo em nenhum momento de ter vindo para cá. Eu acho que foi uma escolha certa, foi ali no momento que tinha que ser. Eu realmente fugi de uma enrascada. Ela continua. Estou começando a estudar os cultos para a deusa Hecate. Você já teve experiência com essa deusa? Demais, demais. Todo mundo que pratica bruxaria, de uma forma ou de outra, tem experiência com Hecate, porque afinal ela é a deusa da bruxaria. Mas sim, já tive experiência com ela, inclusive usando cogumelos. Então, assim, foi uma experiência e tanto, foi maravilhoso e eu adoro essa deusa. Como você descobriu os seus deuses pais? Bom, Perséfone sempre esteve presente de uma maneira ou de outra. Quando eu soube que eu poderia cultuar meus deuses pais e que poderiam ser quaisquer deuses, eu disse, Perséfone é minha deusa mãe. Eu sonhei com ela, eu ouvi a voz dela, o mito dela estava muito presente, eu gostei muito do mito dela, eu me identifiquei muito com o mito dela, e quanto mais eu estudava, mais eu entendia. E os oneiros também, porque, como eu disse lá na questão da infância, eu sempre tive muitos sonhos lúcidos, o mundo dos sonhos sempre foi muito presente para mim. Então eu considero os oneiros a minha família também. Seres quitônicos, seres lá de baixo, seres que trabalham com o inconsciente, esses são os melhores para mim. Pergunta, servidores têm consciência própria? Eu poderia colocar um servidor para estudar algo sozinho? Como eles atuam?
Bom, eu costumo dizer o seguinte, tudo evolui. Tudo evolui. Então, o servidor, ele tem uma consciência, sim, ele é um ser, ele é uma forma de pensamento limitada. Ele começa limitado e pode crescer, ele pode sim evoluir, especialmente se você programá-lo para isso. Então, quanto mais você coloca para ele estudar como um hobby, na parte de descrição, mais ele vai se interessar por aquilo. Então, o que o seu servidor faz? Ele faz aquilo que você o programa para fazer. Ele faz aquilo que você determina para fazer. Então, assim, existem várias maneiras de se enxergar um servidor. Você pode enxergar por uma maneira estritamente psicológica, como se ele estivesse apenas dentro de você, como se ele fosse parte da sua psique, e é só isso mesmo. Então, ele é aquilo que você é, ele sabe aquilo que você sabe, só que muitas vezes a gente sabe muito mais do que a gente imagina que saiba. Então, o servidor ele vai trabalhar ali no seu inconsciente, na sua mente, como um mecanismo da sua mente que foi realmente programado para uma intenção específica. Então, esse é um jeito de ver o servidor através do paradigma psicológico. A gente vai lembrar que cada um na magia do caos vai trabalhar com um paradigma. O outro paradigma é entender o servidor como se fosse uma espécie de programa astral. O mágico, ele faz um programinha ali, o tecnomágico, o tecnomago, e aí esse servidor, ele é um programa, então ele vai ler aquele programa e ele vai buscar aquilo que você está pedindo. E uma outra interpretação também, que é uma interpretação que eu particularmente gosto bastante, é o servidor como se fosse um filho seu, correto? Um filho astral seu, você dá a luz para esse filho, só que ao mesmo tempo ele não é um filho como se fosse parte da sua família. Ele é o seu servo, ele tá ali para te servir. E aí você, dependendo do seu grau de amizade que você tem ou de interesse que você tem nesse ser, você pode sim colocá-lo para estudar, você pode sim colocá-lo para evoluir, se empenhar. Mas é bom sempre definir o servidor de uma forma bem restrita, no sentido de que para que ele não saia por aí fazendo outras coisas que você não queira. Ok, vamos colocá-lo para estudar, vamos colocá-lo para evoluir. Mas aí também é a sua obrigação, enquanto magista, você cuidar da evolução desse ser, né? Como se fosse um filho mesmo que vai crescendo ali. Um filho servo, né? Nesse sentido assim. Um servo mesmo que vai crescendo com a sua tutoria. Então ele vai crescendo de acordo com o que você, magista, vai permitindo. E não simplesmente indo por aí como um ser que faz o que quer, né? Porque se o ser ele faz o que quer, ele já não é um servidor, ele é outra coisa. Mas aí a gente já entra em várias questões aí que, enfim. Vamos lá. Tainá Zoloff. Como construir um templo astral? O templo astral, você precisa de visualização, você precisa de realmente empenho. Existem pessoas que gostam de pintar, existem pessoas que usam videogame para construir aqueles videogames que permitem realmente que você faça o que você quiser ali dentro. Eu, particularmente, gosto de usar esse método de usar o videogame. Existem pessoas que vão escrever aquilo que elas querem, ou falar aquilo que elas querem. E aí, você precisa de visualização. Então, primeiro é como se você fosse fazer uma história mesmo. Essa história vai ser feita onde? Pode ser feita com argila, pode ser feita com qualquer material que você mesmo vai montando ali na sua mãozinha, com as suas mãos. Pode ser feita no videogame, pode ser descrevendo, pode ser do jeito que você quiser. O importante é que depois que você tenha o seu templo pronto, ou seja, na sua imaginação você já sabe aquilo que você quer, que você faça um ritual para realmente colocá-lo no astral. Entende? Então esse ritual é para dar vida ao templo, é para definir este templo num local do astral. Mas Lu, eu não tenho um mapa do astral. Como é que eu sei que tem um terreno no astral disponível para que eu possa construir o meu templo? Não tem problema, não tem perigo, você não precisa ter mapa nenhum. Basta imaginar mesmo, usar o seu poder de imagem e ação, que você vê um espaço vazio e aí você coloca o seu templo ali. Então, se você tem muita dificuldade com visualização, escreva,
tudo que tem no seu templo, as regras do seu templo, quem está protegendo o seu templo, quem mora no seu templo, seu quarto do seu templo, como é que são as paredes, como é que é o material do seu templo. Isso tudo, minha gente, é imaginação. Olha que gostoso que é ser bruxo, ser bruxa. A gente vai criando o nosso próprio local, a gente vai criando os nossos próprios seres. Tudo ao nosso redor é uma grande criação, somos deuses. Veja bem, e quando você usa, por exemplo, o cogumelo mágico, você consegue visitar o seu templo com mais facilidade ainda. Não estou falando para ninguém fazer isso, hein? Não vai sair por aí usando cogumelo, não. Estou falando que eu já tive essa experiência. Construir o seu templo astral é como construir qualquer outra coisa dentro da magia. Primeiro você precisa ter a sua intenção, o que tem ali dentro, como é que funciona o documento que fala que isso existe, e então você coloca num ritual, durante um ritual, para o astral. Como é que é esse ritual? Você vai construir o seu ritual. Isso é magia do caos. Você vai falar, eu declaro, senhor ou senhora deste domínio, eu declaro que este templo existe, é assim assado, tudo mais. Eu declaro que é assim que se entra neste templo e por aí vai. É você declarar. Mas eu não acredito nisso, Lua, não funciona pra mim não. Vai tentando que uma hora você vai chegar lá. A Van Correia diz: bom dia, todos os vídeos que eu vi no seu canal falam sobre magia do caos. Sim, porque é um canal de magia do caos. E quero saber se você faz culto a Lilith, ou se já teve alguma experiência com essa deusa. Obrigada. Bom, culto a Lilith, culto propriamente dito, eu acho que eu não fiz, mas eu já tive experiência sim com a deusa. Eu tive até um momento em impasse que eu via que eu tinha que escolher ou a Lilith ou a Perséfone, ou o caminho da Lilith ou o caminho de Perséfone, que Perséfone me dizia, escolha o caminho da família, escolha o caminho, esse caminho aqui eu acho que é melhor pra você, e a Lilith queria que eu escolhesse o caminho da mulher extremamente selvagem. Então houve uma pequena batalha no meu coração entre essas duas deusas, que na verdade são a mesma face do sagrado feminino. E aí no final eu escolhi a minha deusa mãe Perséfone. Então foi isso. Hoje em dia eu não tenho tanto contato com Lilith, eu não tenho tanta vontade de trabalhar mais com ela. Eu acho que eu gosto mais de trabalhar com a Perséfone. E eu não acho que você tem que escolher entre uma ou outra, mas no meu caso eu senti essa necessidade de escolha e por isso que eu fiquei com a Perséfone. John pergunta: você já praticou visão remota ou alguma experiência com clarividência, bola de cristal, espelho, essas ferramentas mágicas? Bom, espécula se chama espécula justamente por conta de magia com espelhos. Então sim, já pratiquei e recomendo bastante para vocês, porque é muito interessante. Magia com espelhos. E você inclusive pode praticar esse tipo de magia até mesmo com a sua televisão, porque a sua televisão, além dela servir como espelho negro, ela também é um portal. Muita gente ignora esse fato, mas é um fato real. Então se você for experimentando, dá uma experimentada de meditar com a televisão ligada, olhando para a TV, se você não vai ver alguma coisa. Então vamos lá. Você usa baterias mágicas? Como as faz? Sim, eu uso baterias mágicas. Simplesmente, é muito fácil. É só você colocar a sua intenção novamente na sua bateria, que pode ser um cristal. E depois, geralmente, para colocar, usa-se a mão direita e para retirar, usa-se a mão esquerda. Então, é um processo bem fácil. Eu até comento sobre isso no livro Vero, se não me engano. O Álvaro diz: Lua, qual sua opinião sobre magistas que ainda apoiam o Bolsonaro? Minha opinião é só lamento. Infelizmente, vivemos numa época em que aquela do caixão e vela preta está de fato acontecendo, né? Já começou aí em Manaus. E isso aí vai se espalhar de uma forma não realmente igualitária para todas as regiões.
Então eu só lamento, porque são pessoas ignorantes, são pessoas que não são capazes de enxergar aquilo que está na frente delas. Elas vão seguir o que elas acham que é o correto, esse ser extremamente boçal, porque ele é boçal, até o fim da vida delas, né? Então elas passaram de robô do Bolsonaro, passaram pra sei lá qual que era a outra também, e agora estão de morto-vivo do Bolsonaro, né? Então, assim, é indo pro caixão mesmo. Realmente, como explicar? A sociologia, a psicologia, daqui a algum tempo vão ser capazes de explicar qual é esse comportamento de manada, esse comportamento que faz com que as pessoas deixem suas próprias vidas na mão dos outros. E o pior, sendo bruxas, sendo magos, né? Porque o que ele prega é justamente o nosso extermínio. A bruxaria, a magia, não é algo bom na visão deles. Então, se você é um bruxo, é um mago e tá apoiando isso, é porque você tem questões não resolvidas na sua vida. Você não entendeu ainda a conjuntura do país, correto? Então pode demorar ainda algumas décadas, mas a ficha vai cair cedo ou tarde. Qual o aprendizado de estar vivendo na Austrália? Este ano para a Austrália foi um ano de resiliência. Então o país me mostrou o que é um país resiliente. Um país que sofreu profundamente com as queimadas, mas que foi lá e que lutou contra isso. Aqui o estado de Victoria, que é o estado no qual eu moro, realmente a luta foi diária e deu até um orgulho de estar aqui. Eu não sou australiana, mas deu um orgulho de participar da luta que as pessoas fizeram, da união que teve para realmente conseguir preservar o máximo daquela loucura que foi realmente as queimadas todas na Austrália. E logo após esse fato houve a questão da pandemia, que o governo resolveu muito rápido. E agora saíram algumas pesquisas falando que a população, na verdade, não quer, que a maior parte da população não quer que pare o lockdown. Nós não queremos uma segunda onda do coronavírus aqui. Nós somos uns dos países melhores para se estar agora. 70 mortes, cerca de 70, 74 mortes até o momento que eu gravo esse vídeo aqui. Então a gente não quer que esse número cresça. Então é um país extremamente resiliente. Quando acontece um problema sério, um problema grave, vai lá e melhora. Eu não concordo 100% com o primeiro-ministro, mas aqui, pelo menos, o estado de Victoria está de parabéns. E o primeiro-ministro, ele, através das críticas, ele foi melhorando. Essa é a minha opinião. Ele melhorou bastante após as críticas. Ele não é como o governo do Brasil, que quando leva crítica, realmente, enfim, ignora ou xinga, ou diz que não é o coveiro, aquela coisa toda, né? Então, o primeiro-ministro, ele fez algumas coisas muito erradas durante a queimada, saiu de férias, por exemplo, mas com as críticas ele retornou. Então, ele foi melhorando. Então, é um país muito resiliente, é um país que realmente se une bastante com causas, por conta de causas. As pessoas trabalham muito, as pessoas se ajudam muito. Então, assim, tem muitos problemas? Tem. Se você conversar com um australiano, ele vai te apontar todos os problemas que ele vê aqui na Austrália? Vai te apontar, vai reclamar pra caramba. Mas assim, se você olha pro Brasil e olha pra Austrália, realmente assim, a reclamação é de barriga cheia, porque aqui eles estão realmente tendo o benefício do governo, que não é pouco. Eles estão realmente tendo ajuda para continuar o lockdown. E aqui, pelo menos, há consciência de que o lockdown precisa continuar até que a gente realmente consiga uma cura, até que a gente realmente consiga estar protegido contra esse vírus. Então, é isso que eu aprendi de melhor aqui na Austrália. Como ser resiliente, a como se unir por conta de uma causa, como realmente superar obstáculos e problemas. Então, se você quer saber mais, entre lá na Espécula, que a gente vai conversar muito mais sobre outros tópicos lá também no nosso fórum. Um grande beijo e até o próximo vídeo.